nós vimos até agora o P de produto, com 3 capítulos aí: ciclo de vida do produto e empresa, desenvolvimento de novos produtos, estratégia de produto e marcas. Lá no começo do semestre, nós vimos uma decisão de preço, e agora nós vamos falar um pouquinho de distribuição, que seria o terceiro P, que é como que a empresa faz o produto que ela oferece para o mercado, para que esse produto chegue até os clientes. Ok? Então, vamos compartilhar aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o que são canais de distribuição? Se a gente lembrar, no sistema de marketing, ou mais especificamente no sistema central de marketing, a empresa se relaciona com 4 agentes. Ela é a quinta dentro do sistema central de marketing. O primeiro deles são os fornecedores, que vão suprir a empresa com as matérias-primas, com os insumos necessários para que a empresa opere. Concorrendo com a empresa, eu tenho os concorrentes. Então, que também competem com a empresa na compra de matérias-primas e insumos dos fornecedores. Então, eu tenho os fornecedores que fornecem para mim e para os meus concorrentes. Aí, eu tenho os intermediários de marketing, que são intermediários tanto dos meus produtos como dos produtos dos concorrentes. E os intermediários fazem o papel de levar informações do mercado para a empresa e produtos da empresa para o mercado. Então, quem são os intermediários? Os intermediários são os distribuidores, os revendedores, os atacadistas, os varejistas, todos que fazem com que o produto seja disponibilizado o mais próximo possível do cliente-alvo, do cliente que eu quero que compre meus produtos. E o quinto elemento do sistema central de marketing é o mercado, que é quem eu quero que compre meu produto. Então, olha lá, a distribuição, ela tem o produtor disponibilizando no tempo certo e no local certo, dando acesso aos clientes ou consumidores aos produtos. Então, olha lá, o produtor disponibiliza o produto dentro do tempo e local adequado e o consumidor ou cliente vai até esse local para adquirir esse produto. Quando eu falo em canais de distribuição, eu estou preocupado em o quê? Qual é o objetivo dos canais de distribuição? Os objetivos são facilitar o acesso aos produtos. Então, a empresa ela vai ter acesso mais rápido, em local mais adequado, quanto melhor eu administrar os canais de distribuição. Quais as características? Primeira delas, que depois, no próximo slide, tem um desenho que vai mostrar melhor. Mas a primeira característica é a redução do número de contatos e transações.
A segunda substitui um produtor da proximidade com o cliente. Mantém os estoques próximos aos consumidores e me garante nível de cobertura, que é o quê? Eu quero ter atendimento a todo o mercado para ter acesso aos meus produtos. Ou não, né? Essa seria intensiva. Ou eu vou ter um nível de cobertura seletivo. O que é cobertura? Disponibilidade do produto. Então, vou selecionar alguns mercados e vou ter os meus produtos naqueles mercados. E exclusiva é mais do que seletiva, né? Eu estou disponibilizando produto para um pequeno número de possíveis compradores. Quando eu falei que ia explicar, esse desenho mostra bem o que acontece com o número de transações. Imagina somente 3 empresas. Deixa eu colocar um marcador aqui. Só 3 empresas, empresa 1, empresa 2, empresa 3, para atender 3 consumidores diferentes. Então, olha só, a empresa 1 tem uma transação que é vender para o primeiro grupo de clientes. A segunda transação, vender para o segundo. A terceira, vender para o terceiro. A segunda empresa vende para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. E a terceira empresa vende para o primeiro, segundo e terceiro. Então, quando cada empresa vende seus produtos direto para o mercado, para o consumidor, ou para o cliente, eu tenho 9 transações aqui, ó. 3 empresas e 3 clientes, é 3 vezes 3, eu tenho 9 transações de compra. Então é assim, né? A primeira empresa vende sabão em pó. A segunda empresa vende suco de uva. A terceira empresa vende arroz. Quando eu não tenho o distribuidor, cada um vai ter que vender o seu produto para todos os possíveis compradores. A vantagem, quando eu tenho um distribuidor no meio, é que, olha só, a empresa 1 vende para a loja, a empresa 2 vende para a loja, a empresa 3 vende para a loja. Ao invés da empresa 1 vender para os clientes direto, não, ela vende para uma loja que compra grandes volumes e essa loja é que vai disponibilizar os produtos para o cliente 1, o cliente 2, o cliente 3. Então, olha o que aconteceu. Eu passei a ter uma transação quando a fábrica vende para a loja, quando a fábrica 2 vende para a loja uma segunda, quando a fábrica 3 vende para a loja uma terceira. Quando a loja vende para o cliente 1 a quarta, para o cliente 2 a quinta, para o cliente 6, para o cliente 3 a sexta. Eu diminuí as transações de 9 para 6. Agora, imagina se fosse 5 fábricas e 5 clientes, ou 1.000 fábricas e 1.000 clientes. O distribuidor vai ficando cada vez mais importante, porque se eu tiver 100 clientes vezes 100 fábricas, já dá 10.000 transações. Com 100 clientes, um distribuidor e 100
consumidores, dá 100 mais 100, 200 transações. De 10 mil, cai para 200. Então, a finalidade, tem gente que fala assim, o atravessador compra barato do fabricante e depois vende mais caro. Ele não é um atravessador, ele é um distribuidor, porque o produtor pode não ter experiência nem estrutura para distribuir os produtos dele para todos os clientes. Ele é bom para produzir, mas não é bom para comercializar. Então, a distribuição de produtos é uma necessidade. Imagina se uma empresa como a LG fosse vender e entregar produtos para cada pessoa que compra um celular ou compra uma geladeira, uma televisão, qualquer produto da LG. Imagine a estrutura de vendas e de entrega que a empresa teria que ter. Então, por meio dos distribuidores, ela vende o grande volume de produção dela para um distribuidor que tem a tarefa de comprar dos diversos produtores. E aí, quando alguém vai comprar, uma loja vai comprar, um supermercado e tal, uma mercearia, vai naquele distribuidor que tem uma variedade de ofertas de produtos para serem adquiridas. Se a gente for ali no Tenda, né? Ali perto do shopping, no Taubaté Shopping, se a gente for no Spani Atacadista, se a gente for, deixa eu ver quem mais é atacadista, Macro, ali em Quiririm, são supermercados diferentes, porque eles são atacadistas. Tanto que na etiqueta do produto tem assim, se levar um custa X, se levar a caixa custa mais barato. Porque se você for um consumidor final, você não vai comprar caixa de sabonete, você vai comprar um sabonete, 2. Então, o preço é de varejo. Agora, eu tenho um pequeno mercearia em algum lugar. Eu vou lá no Macro e compro uma caixa de sabonete, uma caixa de creme dental, uma caixa. Tiro da caixa os produtos, coloco o preço de varejo e vendo. Como que eu ganho dinheiro? Pela diferença entre o preço que eu paguei por unidade que veio numa caixa e o preço que eu vendo no varejo. A diferença é meu lucro. Certo? Meu lucro bruto. Que desse lucro bruto eu tenho que descontar as despesas para chegar no lucro líquido da empresa. Então, o distribuidor é uma necessidade. Essa história de chamar o distribuidor de atravessador é balela. Porque, na verdade, é o distribuidor que faz a pulverização do produto para todos os possíveis compradores que queiram comprar uma unidade, que quer que seja. Então, ele compra grandes volumes e pulveriza. Então, esse desenho que está aí, ele demonstra muito, e precisa entender bem, a importância daquela loja ali no meio, daquele intermediário ali no meio. Porque ele compra dos fabricantes e depois vende para o cliente 1 os produtos do fabricante 1, o cliente 1, né? Os produtos. Ele vende aqui para esse cara os produtos do 1, do 2, do 3. Para esse cara aqui, os produtos do 1, do 2, do 3. Para esse cara aqui, do 1, do 2, do 3. Então, esse cara não precisa ir lá em cada fábrica
comprar produtos? Ele tem que ir nesse cara que tem produto das 3 fábricas. Quando a gente fala em 3, é para simplificar, né? A gente tem que imaginar que tem milhares de fábricas e milhões de compradores. O intermediário diminui a necessidade de deslocamento desses compradores. Outra figura importante é ver aqui os canais para bens de consumo, né? Então, eu tenho nível 2, eu tenho fabricante direto para o consumidor. Quando acontece isso? Quando eu vou na feira, por exemplo, e tem lá uma barraca de um produtor rural que tem uma barraca e toda semana ele vem com os produtos dele e põe para vender ali. Ah, mas não é tudo assim no mercado? Não. A maioria não produz nada, compra dos atacadistas que vão buscar lá no Ceasa, em São Paulo e tal, e trazem para vender em caixas. Normalmente, às quintas-feiras, me parece que agora tem mais um dia, mas normalmente era quinta-feira, que lá no Mercatal, os atacadistas encostam os caminhões deles lá para vender os produtos em caixas para os feirantes que vão lá comprar para depois vender na feira. Mas o de nível 1 é aquele que tem horta, que tem produção de ovo e tal, e ele pega aquela produção dele e vai na feira vender. Uma pequena fábrica de doce vende direto para o consumidor. Uma doceira, na verdade. Quando eu falo em nível 3, são 3 agentes. O fabricante, que entrega para o varejista, que vende para o consumidor. Nível 4, o fabricante vende para um atacadista, que vende para vários varejistas, ou o fabricante vende para vários atacadistas, que vende para vários varejistas, e esses varejistas vendem para vários consumidores. Nível 5 é quando eu tenho o fabricante que vende por meio do vendedor para os atacadistas, que vende para os varejistas, que vende para o consumidor. Então, à medida que eu vou aumentando esse nível aí, né, nível 2, nível 3, nível 4, o que está acontecendo é que eu estou colocando mais agentes no meio como intermediários. Tá certo? Então, quanto mais eu produzo, quando eu tenho uma pequena produção, eu tenho mais possibilidade de vender direto para o consumidor. Quanto maior for minha fábrica, quanto maior for o volume de produção, mais eu preciso de intermediários. Por quê? Se eu estou aqui em Taubaté, com uma fábrica como a LG, eu não consigo vender só para um distribuidor que vai levar o produto para o Brasil inteiro. Então, eu tenho que vender para um distribuidor que atua no estado de São Paulo, lá para a região de Campinas. Para outro distribuidor que atua no estado de São Paulo, lá para o lado da divisa com, com os estados do Sul. Um outro distribuidor que atua lá no Rio Grande do Sul. Outro que atua no Nordeste. Outro que atua... Esses caras vão vender para um monte de atacadistas em cada região dele, que vão vender para um monte de varejistas em cada região dele. Então, existe uma rede
de distribuição necessária para levar os produtos dos diversos fabricantes até os milhões de consumidores que vão comprar aqueles produtos. Tá? Então, uma área específica do marketing que trabalha em conjunto com a área de logística é responsável por definir como que os produtos vão sair da empresa e chegar em todos os lugares que a empresa quiser vender o produto. Se eu tiver uma pequena empresinha, eu vou vender só em Taubaté. Se eu aumentar a minha produção, eu preciso desenvolver novos mercados, tem que ir para São José, Caçapava, Pinda, Campos do Jordão, São Luís, Ubatuba. Se eu aumentar ainda mais minha produção, eu tenho que ir para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, à medida que cresce a produção da empresa, cresce o tamanho da estrutura necessária para levar os produtos até os diversos postos onde os consumidores vão comprar. O canal convencional de marketing, né, versus um canal vertical de marketing. Então, olha lá, o convencional. O fabricante vende para o atacadista, que vende para o varejista, que vende para o consumidor. O sistema vertical que diz aí, o fabricante vende para o atacadista, que vende para o varejista, tudo dentro de uma mesma caixinha, trabalha integrado ali, fabricante, atacadista e varejista, para chegar o produto até o consumidor. Diferente, então, dos bens de consumo, quando eu falo em bens industriais, que é uma empresa vendendo para outra, que seria o marketing, os mercados organizacionais, né? Olha lá, eu tenho fabricante vendendo direto para o cliente industrial, que vai comprar o produto para transformar em outros produtos. Aí eu tenho o fabricante que vende para o distribuidor e o distribuidor vende para os clientes. Aí eu tenho o fabricante que vende para o representante de vendas atua junto ao cliente direto, atua junto ao distribuidor que vende para o cliente. E eu tenho aqui o fabricante, que tem o vendedor do fabricante vendendo direto para o cliente e o vendedor do fabricante vendendo para os distribuidores que vão vender para os clientes. Então, eu vou tendo, se eu vou trabalhar numa empresa e a área de marketing fala assim, ó, você vai estudar os canais de distribuição para verificar quem são os parceiros que nós temos, né? E montar o relacionamento com esses parceiros. Um trabalho de relações públicas, nem estou falando de marketing. Quais são os parceiros de vendas da empresa? São os distribuidores. Então, você vai levantar a cadeia de suprimentos, chama cadeia de suprimentos, vai levantar todos aqueles que participam do processo de pegar o produto que a empresa fabrica e fazer chegar até os clientes finais, que podem ser clientes empresas ou clientes consumidores. E quando você mapeia toda essa história aí, todas essas pessoas são importantes porque a empresa tem relacionamento nem sempre direto com o cliente final, com o consumidor. Quem tem contato com o consumidor são os distribuidores, são os representantes, são os atacadistas, varejistas. Então,
Se eu quero melhorar a minha relação com o meu comprador final, muitas vezes eu tenho que melhorar, treinar, influenciar os distribuidores, porque ele que acaba tendo contato com o cliente, né? Vou dar um exemplo. Eu atuei em marketing na empresa e era uma empresa que vendia para outras empresas. O canal de distribuição dela era industrial. Então, a gente fazia o produto, entregava no prazo e tal, só que tinha um elo ali final, que era a transportadora. Parte dos produtos, eu era responsável pelo transporte. Então, o cara comprava para eu entregar na casa dele, chamado sistema CIF. No preço, já está incluído o pagamento do transporte. Só um minutinho. Me liga e cai a ligação. E aí, aqueles que eu entregava, eu chamava a transportadora, treinava a transportadora, ela tinha que treinar o motorista passava por inspeção para não chegar de chinelo de dedo no cliente, aquela coisa sem uniforme, né, barriga de fora e tal, estava sob controle. Eu tinha um treinamento junto às transportadoras, mostrando que ela, quando entregava o meu produto para o cliente, ela era como se fosse a minha empresa. Só que tinha um percentual das vendas em que o cliente comprava no sistema FOB. O que é isso? Ele compra para vir retirar o produto na minha fábrica. E aí, ele contratava a transportadora e mandava a transportadora vir retirar. Qual o problema que acontecia? Tudo bem, ele comprou assim, a minha responsabilidade acabava quando o meu produto era colocado em cima do caminhão da transportadora que ele pagou para vir retirar o produto. Só que entre a responsabilidade minha, que acabava quando eu colocava em cima do caminhão, e a percepção de valor, a satisfação do cliente final, tinha um gap, que era o transportador. E a gente tinha problemas de o transportador pegar o meu produto, atrasar para entregar para o cliente e o cliente me cobrar. Fala, pô, mas ele não pode me cobrar, porque ele que contratou a transportadora, eu entreguei no prazo. Não pode cobrar, mas eu quero deixar o meu cliente insatisfeito? Não. Eu quero ajudar ele a resolver o problema dele, porque eu preciso que ele continue comprando da minha empresa. Então, nós tivemos que fazer um trabalho de fazer um pool de transportadoras em que tinha uma tabela de preço previamente acertada, e quando o vendedor ia vender o meu produto, ele falava, ó, você pode comprar FOB, só que é recomendado, ao invés de você contratar a transportadora, que você tenha a tabela de preço desse pool de transportadoras que nós temos acordo, e você pode até comparar no mercado. Se você achar o preço muito mais baixo, você entra em contato com a transportadora e fala, ó, e aí nós aumentamos o percentual de empresas
que compravam FOB, e a gente queria que fosse FOB, a gente não queria a responsabilidade de entregar o produto. Mas, ao invés de pegar qualquer transportadora, ela pegava uma transportadora que estava no pool, homologada por nossa empresa, para transportar o produto dela, e ela pagava a transportadora. Então, se o transportador atrasasse e tal, ela multava o cara porque entregou atrasado e pagava menos para ele. Com isso, nós melhoramos a percepção de valor dos clientes. Porque, primeiro, eu ofereço um transporte garantido por um preço competitivo. Segundo, quando eu faço todo esse movimento para estimular o cliente a contratar aquelas transportadoras, eu estou evidenciando para ele o seguinte, ó, é por conta e risco sua o transporte do produto. Se você decidir contratar uma outra transportadora, não quer contratar essa, você tem que saber que você está assumindo o risco de ter problema de entrega do seu produto chegar variado e assim por diante. Certo? Então, olha, esse é um trabalho que quem ajudava eu fazer, eu era responsável pela distribuição, quem me ajudava era a área de comunicação da empresa. Porque a gente fazia treinamento, a gente fazia comunicados para os distribuidores, os transportadores, chamava os principais clientes para encontros onde a gente mostrava todo o impacto que tinha nesse momento, desde que eu acabei de produzir, coloquei em cima de um caminhão, até que ele chegava na casa do cliente. E esse é um trabalho que a área de comunicação me ajudava a fazer e que ajuda em diversas empresas. Então, é importante que vocês, como relações públicas, né, tenham essa visão dos canais de distribuição, porque são inúmeras empresas que precisam estar conscientes dos objetivos da empresa que você trabalha, porque parte do atingimento do seu objetivo vai estar associado a como cada distribuidor desse cumpre o papel dele. Ok? Mudanças nas organizações de canais. Uma das tendências principais é a desintermediação, que significa que cada vez mais fabricantes de produtos e prestadores de serviço dispensam intermediários e procuram diretamente os consumidores finais. Ok. Está em amarelo isso aí, por quê? Porque é uma tendência, mas é uma tendência que vem desde a década de 90. Faz 30 anos. Principalmente na década de 90, quando começaram os portais de vendas online, em que as empresas começaram a imaginar, até por influência de consultores, que seria possível, devido às redes sociais, vender diretamente para os consumidores. E a cada dia vem aumentando as vendas que são feitas pela internet. Só que à medida que aumenta a venda online, aumenta a importância dos canais de distribuição. Que lá na década de 90 foi negligenciado pelas empresas e acabou virando um impacto negativo
das vendas pelas redes sociais. Porque assim, quando o ritual da compra é um ritual analógico, o que é isso? Eu vi que eu tenho a necessidade de comprar Gatorade, por exemplo. Eu anoto na minha lista e o dia que eu for para a cidade, ou o dia que eu for fazer compra, está anotado lá que eu preciso comprar Gatorade. Como o processo é esse, que eu faço uma lista, um dia eu vou na cidade para comprar, e daí tem fila e tal, eu meio que me preparo para demorar o processo de compra. Agora, quando eu coloco a compra ou a venda na internet, eu coloco na cabeça de quem compra uma sensação de velocidade no processo. E aí, na verdade, quem faz uma compra pela internet, faz uma compra tão rápido, paga tão rápido, toma decisão tão rápido, que ele espera que a hora que ele dá um confirmar lá, o entregador está batendo na porta para entregar o produto. Então fica aquele desespero. Pô, já comprei, está atrasado, está atrasado, está atrasado. E as empresas não se prepararam para entregar os produtos. Quem deu um show nessa história, por isso que virou uma empresa muito milionária, foi a Amazon. O que eles fizeram? Eles viram que eles não iam conseguir, por questões logísticas, entregar os produtos rapidamente para os clientes. Até porque o cliente estava espalhado pelo resto do mundo. Comprava na Amazon e aí tinha que ter uma entrega. A Amazon fez uma coisa que a gente nem percebe. Por exemplo, se você entrar na internet agora, no Amazon, no site deles, e comprar um livro, no final, ele vai dar uma previsão de entrega. A previsão normal vai ser quantos dias, se você quiser entrega mais rápida, você paga um valor mais alto e tal, para chegar mais cedo. Mas ele te diz quanto tempo vai levar. E não adianta ele falar que vai levar um mês, porque se eu comprei pela internet é porque eu estou precisando, senão eu não comprava pela internet. E a gente acaba recebendo o produto com 24 horas, 48. Aí a gente pensa, como é que eles conseguiram processar minha compra, pegar o livro, pôr num avião, sei lá, descer no aeroporto, alguém pegar esse produto e trazer na minha casa, isso em 24 horas. Como é que eles fizeram isso? E, na verdade, eles não fizeram isso. O que a Amazon fez? Chegou para a Livraria Cultura, para a Saraiva, para a Nobel, para todas no Brasil, e falou, ó, quanto custa suas vendas? Ah, não sei. Então, você tem quantos vendedores? Qual o salário deles? Qual a comissão que eles têm de venda? Tanto. Então, olha só, se ele vender tanto, ele vai ganhar tanto. Cada venda dele custa X reais. Eu proponho para você o seguinte, ó, eu vou vender o seu produto e eu repasso para você o dinheiro, descontando a metade do seu custo de vendas. Vamos supor que o vendedor custasse por venda para Saraiva, por exemplo, custasse 5%. Ou vou falar em dinheiro,
R$ 10 por venda. A Amazon chega e faz uma proposta, ó, eu te entrego a venda, você não precisa do vendedor, e aquilo que eu vender para você, eu cobro 5% de comissão e não 10%. Você ganha 5%. E aí as empresas adotaram, porque ela não perde nada. Ela não vai ter que pagar a comissão para aquele vendedor dela, porque não foi ele que vendeu. E vai pagar metade da comissão para a Amazon. Com isso, quando a gente faz uma compra, a Amazon verifica onde que tem aquele produto mais próximo de onde você está. E aí manda um comunicado para aquela loja oferecendo a venda daquele produto. A loja aceita, assume a entrega do produto, a Amazon aceita o meu pedido, fecha o pedido, e aquela loja que às vezes está a 1.000 metros da minha casa, embala o produto, coloca o selo lá da Amazon e entrega na minha casa representando a Amazon. Ele não diz que é da Saraiva, da Cultura, não diz. Ele entrega como sendo Amazon. A percepção de quem está comprando é essa, de que a Amazon conseguiu um sistema em que eu compro, eles tiram lá dos Estados Unidos, faz chegar na minha casa em 24 dias, 24 horas. E, na verdade, não é isso. Ela tem uma parceria com vários distribuidores e, à medida que ela precisa, ela usa aquele que está mais próximo. Aquele que está mais próximo consegue atender o prazo de 24 horas. Então, essa frase aí está em amarelo, porque existe uma tendência, cada dia que passa, as pessoas vão comprando mais pela internet. Antes, as pessoas tinham mais medo, né? E à medida que vai experimentando e dando certo, as pessoas vão acreditando mais e vão comprando. Porém, dificilmente se vai conseguir acabar com os intermediários. Vamos dar um outro exemplo aqui. A GM desenvolveu um carro chamado Celta, que as vendas eram para ser só pela internet. Então, aquele carro, a GM queria vender direto para o consumidor final. E aí você entrava lá, via a motorização do carro, via a cor do carro, via o tipo de acabamento interno e ia escolhendo e construindo o seu carro. No final, você comprava, dizia a forma de pagamento lá, cartão de crédito, sei lá, fechava a venda. O que a GM fazia? Ligava para a concessionária mais perto da onde eu estava e mandava o pedido. Ó, entrou um pedido de Celta aqui. Por que que ela fazia isso? Porque o carro fica no pátio com cera protetiva, fica sem estepe, fica um carro esperando alguém terminá-lo, dar a última penteada nele, para entregar para o cliente. Como é que a fábrica faz para entregar cada Celta que for comprado pela internet para o consumidor? E não é só aqui em São José, Taubaté, do lado da GM, mas tem gente que compra pela internet no Maranhão, em Roraima, lá no extremo sul do país, Chuí, se não me engano. Então, a GM fazia o quê? Pagava comissão para os
concessionários dela, receberem um carro da fábrica, lavar, tirar a cera, colocar estepe, calibrar pneu, dar os ajustes finais e fazer a entrega do produto para o cliente. Então, nota, você precisa do distribuidor por várias razões. Então, minha leitura, essas mudanças estão acontecendo, porque todo dia aumenta o número de compradores na internet, mas os intermediários, distribuidores, atacadistas, varejistas, estão se adaptando a uma nova realidade, mas que dificilmente eles vão ser totalmente excluídos do mercado. Porque tem todo um aparato de serviços que os concessionários prestam para os fabricantes. Dúvidas? Comentários? Vocês ainda por estão enquanto aí? não, eu acho. Uhum. Sem dúvidas, que estava a letra muito clara. Então, olha lá. Eu tenho característica do cliente, número de clientes, dispersão. Dispersão é geográfica, é onde é que os clientes estão espalhados, né? Se eu tiver cliente só em Taubaté, pequena dispersão. Se eu tiver cliente no Brasil inteiro, enorme. No mundo inteiro, maior ainda. Preferências de canal, né? O cliente compra normalmente do varejista, do atacadista, do distribuidor, do representante. Como é que é? Como é que é o comportamento de compra do cliente? E qual é o uso de tecnologia pelo cliente? Certo? Ao longo do tempo, as empresas vêm adotando a tecnologia. Mas tem muitos lugares ainda que os clientes não têm tecnologia. Característica do produto nós já vimos, era o que dava para enxergar na hora. Custo unitário, perecibilidade, volume, padronização dos produtos, necessidade de instalação e manutenção. Né? Vamos supor, acima de um determinado tamanho de TV, agora tem as TVs de 65, 70 polegadas, 85 polegadas, quando você compra da Samsung, LG, Sony, ela dá um serviço de instalação para você. Como o produto é muito grande e tal, e muito caro, né, a empresa instala. Outra coisa, ar-condicionado. Tem muita empresa que, na hora que você compra o ar-condicionado, ela vende já com a instalação do ar-condicionado. Certo? Então, seria essa necessidade de instalação e manutenção aí. Característica dos intermediários, eu tenho características. Opa, andou sem querer aqui. Tenho características de disponibilidade, disposição de comercializar o meu produto, mercado que eles atendem, funções de distribuição que eles exercem, potencial de conflitos e de cooperação da empresa com esses intermediários, forças e fraquezas desses intermediários e condição financeira. Por que condição financeira? Ele vai entregar seu produto? Mas se ele tiver com problema, ele pode transparecer isso para o meu cliente e esse problema vai parecer que são meus. Lembra que os intermediários acabam tendo contato com meus clientes. Aí, o slide 2 tinha lá características dos concorrentes. Número de concorrentes, tamanho dos concorrentes, qual a estratégia de distribuição que cada concorrente adota, condições financeiras dos concorrentes, eles são mais fortes financeiramente ou mais fracos do que eu empresa.
tamanho de linhas e composto de produto que os concorrentes têm, objetivos, estratégias, orçamentos, forças e fraquezas que cada concorrente tem em relação à minha empresa. Características ambientais, a gente já tinha visto, condições econômicas, questões políticas, legais, político-legais, regulamentações, ética, mudanças culturais, sociais e tecnológicas. E o último item, característica da minha empresa. Né? Tamanho do share, tamanho da participação de mercado que minha empresa tem. Ela é a líder, é a segunda, é a terceira, é a 10ª, qual é a participação? Condições financeiras da minha empresa, para eu poder comparar com os outros. Tamanho de linhas e composto de produto que a empresa tem, dentro da minha estratégia de produto, que nós estudamos algumas aulas atrás, eu tenho lá linhas de produtos e composto de produto da empresa. Capacidade de realizar funções de distribuição, objetivos, estratégias e orçamento, experiências de canal, forças e fraquezas. Aí tem uma conotação forte relacionada a... Alguém está falando comigo aqui. Deixa eu ver quem é. Travou? Travou o quê? O vídeo. Mas já voltou já. Ah, tá. É que volta e meia trava. É alguma instabilidade na internet, né? Talvez seja até a minha internet. A hora que acabar a aula aqui, eu vou até desligar o modem e ligar de novo para não acontecer isso na próxima aula. Então, eu acho que a gente para por aqui e amanhã a gente continua a partir do slide 11 aí, que nós vamos falar ainda de distribuição. Tudo bem? Então, na sequência, nós temos objetivos do sistema de logística. Tá certo? Chegou alguém aqui, deixa eu ver. A Maria Gabriela entrou. Então, quais são os objetivos do sistema de logística? O problema é que, no passado, a área de logística, a área de distribuição de produto, ela era muito negligenciada. Por quê? Porque as empresas tinham um lucro muito alto e não tinha muita concorrência. Então, a empresa vendia o produto, o cliente não tinha muita opção de escolha, tinha que comprar daqueles vendedores lá, né? E ficavam meio refém das empresas. Então, eu vendia, mas não tinha para entregar, e ficava enrolando. Se aparecesse alguém que pagava mais, entregava para o outro, era uma encrenca. Mercado sem concorrência é um mercado muito complexo. E a logística entregava quando dava. E o custo da entrega, o custo da distribuição do produto era muito alto. Só que era alto, mas quem pagava era o comprador, porque a empresa praticava o preço como sendo o custo que ela tinha mais uma margem de lucro. Então, independente de eu ser eficiente ou não, eu somo todos os meus custos e falo, quero ganhar pelo menos 60%, 70%, 100% em cima do meu custo. E o preço era determinado, né? Nós tivemos uma aula de preço já, o preço era o resultado da soma do custo mais a margem de lucro. Por que era possível isso? Porque não tinha concorrência. Na hora que entra concorrência, o preço é definido pelo mercado. O equilíbrio entre oferta e procura define o preço. E aí, se eu tiver um custo muito alto,
Eu tenho preço menos custo, dá o lucro. Se eu tiver um custo muito alto, eu não tenho lucro nenhum. Posso ter até prejuízo. Então, as empresas, a partir da década de 80, no Brasil, né? Estou falando do Brasil, começaram a investir em redução do custo logístico, otimização do processo logístico, melhoria na distribuição dos produtos. Por quê? Porque não dava mais para ter um custo de distribuição muito alto. Eu tinha que melhorar isso. Então, as empresas, por exemplo, as empresas tinham transportadora. Eles tinham os caminhões para transportar os produtos. Só que um caminhão é caro. E ele só vale a pena ter se ele estiver rodando, constantemente transportando. E aí a empresa tinha lá uma frota de caminhões que trabalhava no final do mês só. O resto ficava tanto o caminhão como o motorista ocioso. E a empresa pagava esse custo. Uma das mudanças que aconteceu a partir da década de 80 foi que as empresas deixaram de ter frota própria para transportar os produtos. Passaram a contratar o serviço de transportadoras. Por quê? A transportadora tinha volume, porque ela faz serviço para várias empresas. Então, o caminhão dela está sempre rodando. Ela ganha dinheiro com o caminhão rodando. Agora, um fabricante qualquer não ganha dinheiro transportando nada, ele ganha dinheiro produzindo os produtos dele. Então, as empresas terceirizaram o serviço de transporte. Inicialmente, transporte. Depois, na década de 80, no final da década de 80, começo de 90, houve um outro movimento em que as empresas contratavam operadores logísticos, não transportadora. Quem era o operador logístico? Era aquele que pegava o produto que saía da produção, levava para o depósito dele, armazenava o produto e quando entravam os pedidos de vendas, eu, empresa, repassava esses pedidos para o operador logístico, que fazia a entrega do produto para o cliente. E o operador logístico passou a ter um papel fundamental, porque ele era especialista em transporte. Então, ele verificava qual era o transporte mais, com menor custo, mais eficiente para cada produto. Por exemplo, a Natura, eu posso estar confundindo Natura com Boticário, mas eu acho que é Natura. A Natura começou a entregar os produtos dela por meio de um operador logístico que chamava Rapidão Cometa. Uma transportadora que virou operador logístico. E aí ela estabeleceu um preço único. Os caras desenvolveram uma carroceria de caminhão com a medida que cabia otimizado o número de caixas de produtos da Natura. E ela padronizou as caixas. Então, podia ter um perfume dentro, mas a caixa era daquele tamanho, porque aquela caixa era padrão para fazer a carga no caminhão do Rapidão Cometa. Com isso, a Natura baixou muito o custo de entrega dos produtos dela, viabilizando vendas diretas ao consumidor e entrega por meio dessa Rapidão Cometa. Então, falar em distribuição, muita gente que dá aula de marketing não fala muito disso. Porque a logística é outra área. Não. Quem cuida da logística pode ser outra área. Mas quem planeja a distribuição do produto para cada mercado,
que eu quero vender o produto, para cada perfil de cliente, é o marketing, certo? Então, eu preciso constantemente estar verificando quais são os mercados que eu atuo e como que é melhor para fazer chegar o meu produto naquele mercado. Então, ó, existe alguns entrepostos. O que é isso? Um depósito em que as empresas, vamos supor, vou levar produto meu lá para o sul do Brasil. Pô, mas eu tenho uma pulverização de clientes. Se eu for levar pedido para cada cliente do sul, o custo vai ser muito alto. Então, o que as empresas fazem? Elas contratam um caminhão grande, né, o maior que tiver, com mais eixos e tal, porque o peso do produto é pequeno, produto acabado. E esse caminhão vai para o sul. Aí chega no entreposto, que às vezes é um posto de gasolina, de abastecimento, que fez umas docas lá para fazer de entreposto. Encosta aquele caminhão grande, e quando ele encosta, vários pequenos caminhões vêm e são transportadas a carga do caminhão grande para pequenos caminhões que saem para fazer entregas picadas, né? Entregas menores para os clientes. Isso é uma operação logística de distribuição e que visa reduzir custo, né? Ao invés de eu ter um estoque do produto lá do outro lado, ou eu ter um caminhão enorme levando para cada cliente, não. Aquele caminhão enorme para num lugar, todos os pequenos transportadores sabem que o caminhão está parando naquele horário, e eles se programam para ir pegar parte da carga e levar. Então, sai um para a região dos lagos, sai outro para a região de Canela, sai outro para a região de... Cada caminhão sai para uma região levando parte da carga que aquele grande caminhão entregou lá naquela região. Tá? Então, ó, os objetivos do sistema de logística são custos de distribuição mais altos, atendimento ao cliente melhor. Custo de distribuição mais baixo, atendimento ao cliente pior. Então, essa máxima aí, né, é onde eu tenho que tentar quebrar essa máxima. Por quê? Todo mundo fala, se você gastar pouco com a distribuição, você vai atender mal o cliente. Para atender bem, tem que gastar bastante. E o novo paradigma não é esse. O objetivo é fornecer determinado nível desejável de atendimento ao cliente com o mínimo custo possível. Então, eu estou no meio das duas coisas, né? Eu tenho um atendimento ruim, porque gastei pouco. Ou eu tenho um atendimento bom, porque eu gastei muito. Eu quero estar no meio disso aí, maximizando o atendimento em termos de qualidade pelo menor custo possível. E aí está em colorido escrito maximizar os lucros, não as vendas. Então, tem muita empresa que antes vendia. Tem que vender. Vende, 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 vende. E não se preocupava com o custo da venda. Então, eu tenho experiências interessantes de cliente meu que cresceu e passou a ganhar menos dinheiro do que quando ele era pequeno. E aí me chamou para ver o que ele estava fazendo de errado. E eu levantei e vi o seguinte: ele tinha clientes que ele pagava para vender.
naquela ânsia de vender, 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 tinha cliente que comprava muito pouco, com preço baixo, com enorme desconto, dava um trabalhão enorme para todas as áreas para atender aquele cliente, e a empresa ficava tirando dinheiro de clientes rentáveis para cobrir buraco daquele cliente que não dava lucro. E aí, eu fiz um balanço e falei assim, ó, você tem que diminuir o seu faturamento em pelo menos 20%. Não, mas como? Você vai diminuir 20% do seu faturamento e vai dobrar o seu lucro. Mas como que eu faço isso? Simples. Você vai demitir os piores clientes que você tiver. O que é demitir o cliente? Você não vai querer vender mais para o cliente. Esse cliente dá muito trabalho, então não vale a pena vender para ele. Certo? Não vale a pena. Pô, mas como eu faço? Nossa Senhora! Não, você não vai chegar para ele e falar, não vendo mais para você. Não vou falar isso. Eu vou falar o seguinte, ó, você é o menor preço que eu pratico hoje, durante muito tempo eu investi na nossa relação, só que agora você está dando prejuízo para mim. Então, seguinte, ó, eu preciso fazer um reajuste de X%. Um X% que coloque esse cliente que estava lá embaixo num preço médio. Você tem quem paga mais alto, tem ele que pagava mais baixo, tem outros mais em cima. Você vai pular ele para ele não ser o pior preço mais. Se ele falar não quero, eles falam, então tá, então, já que você não quer dar o reajuste, eu estou te avisando que em 30 dias eu paro de fornecer produto para você. Então, você tem 30 dias para desenvolver outro fornecedor. Esse cliente especial era um restaurante industrial, fazia comida na indústria. Então, quando ele falou, não quero aumento, ela falou, então tá. Era uma dona, fez uma carta notificando que em 30 dias ela estaria rompendo o contrato, ela podia fazer isso, né? E ele tinha 30 dias para arrumar outro fornecedor. Ele bateu o pé e mudou de fornecedor. 6 meses. 6 meses depois, ele procurou ela, falou, não deu certo, o fornecedor é muito ruim e tal. Aí ela me ligou, está querendo voltar. Então, agora você vai aumentar um pouquinho mais o custo ainda. Coloca aquele preço que você ofereceu 6 meses para trás, mais 10, 15%, e fala para ele que seu preço é esse agora. E ele voltou. E ela colocou um monte de regra, né? E ele aceitou porque ela fazia um ótimo serviço, ele não valorizava, só valorizou a hora que ela falou, não te atendo mais. E aí, nós começamos um processo, daí ela acreditou que era bom isso, começamos um processo de pegar os últimos, em termos de rentabilidade, e fazer o mesmo processo para melhorar o preço, os piores preços que ela tinha. Certo? Então, nota, constantemente eu preciso estar verificando. Então, a logística é uma das atividades que tem um custo alto, né? Principalmente no Brasil, em que o principal meio de transporte de carga no Brasil é em cima de caminhão, o custo do transporte é muito alto. Porque se você tivesse, como na Europa, até nos Estados Unidos, bem menos nos Estados Unidos, mas Europa tem muito, o transporte via trem, na Europa,
os rios são navegáveis. Então, tem transporte por barca dentro da cidade, passando os rios. Tem trem para todo lado. Então, o custo de transporte do trem chega a ser 1/10 do custo de transporte de caminhão. Então, no Brasil, nós temos um custo muito alto, né? E por que vocês, relações públicas, como eu já falei ontem, têm que saber isso? Porque o relações públicas, em linhas gerais, ele vai ser um assessor de comunicação lá do presidente da empresa. Nos Estados Unidos, relações públicas é vice-presidente de empresa. E precisa conhecer essas características para enxergar soluções ou se comunicar com os parceiros constantemente, buscando melhorias no serviço e redução de custo. É uma máxima das empresas hoje, para elas serem competitivas, elas têm que atingir um patamar de custo legal, comemora, toma uma cerveja, sei lá, apaga e fala, agora eu já atingi esse patamar, tenho que buscar atingir esse outro patamar aqui. Não dá no mercado competitivo para você acomodar. Você precisa constantemente estar buscando formas de reduzir custos. Principais funções da logística. Eu tenho processamento de pedidos. Então, os vendedores saem vendendo os produtos da empresa. E quem recebe esses pedidos e processa esse pedido, o que é processar um pedido? Verificar se tem disponível os produtos para entregar. Se não tem disponível no estoque para entregar, quando que está prevista a produção desses produtos? Para poder informar o cliente que aquele produto que ele está querendo não tem no estoque, mas a semana que vem, na segunda-feira, hoje é sexta, na segunda-feira vai ter produção e a primeira entrega daquele produto vai ser para aquele cliente. Então o cliente olha e fala, poxa, eu estou sendo tratado adequadamente, porque no passado o pessoal pegava o pedido e entregava quando queria. Por que não faz mais isso? Porque se você pisar na bola com o seu fornecedor, né, ele, seu cliente, quer dizer, ele não compra mais de você. Vamos dar um exemplo que eu vivi ontem e hoje. Eu resolvi plantar uma grama aqui em casa, não era pouca grama, 200 metros quadrados de grama, né? Uma área que eu não tinha grama. E aí tinha uma empresa que entregava hoje, depois do almoço. Só que eu queria ter plantado ontem essa grama, porque eu fiquei com medo de chover e estragar a preparação do local. Aí liguei para outra loja, como o pedido era de 200 metros, um pedido de em torno de R$ 1.000, a loja ficou louca pelo pedido. Eu falei, só que eu quero que entregue hoje, ontem. E a dona da loja, não, nós vamos entregar e tal. Beleza. Falei, tá, que horas que vem? Ah, logo depois do almoço. Tá bom. 1 hora, nada, 1h30, nada, 2 horas, eu liguei lá. Falei, ó, o caminhão vai chegar quando com a grama? Não, tá saindo daqui. Ah, tá bom, então tá saindo. Desliguei. Mas meia hora, 1 hora, nada do caminhão, né? São perto da minha casa, 2 quilômetros. Liguei de novo. Não, o caminhão está saindo daqui. Tá. Quase 5 horas da tarde, eu fiquei esperando desde a 1. Chegou uma Volkswagen Kombi. Falei, não cabe 200 metros de grama dentro da Kombi. O cara chegou,
não vai dar para trazer, porque o caminhão foi buscar e tal. Eu falei, mas a dona falou que tinha grama para entregar. E tinha trazido 20 metros de 200 que eu comprei. Falei, quando é que vem o resto? Ah, amanhã. Que horas? Ah, 9 horas. Falei, tá bom, então, beleza. Ah, não, acho que umas 11, meio-dia. Ah, chegou 1 hora da tarde. Pior, descarregaram o produto de qualquer jeito. Tudo bem. Eu vou pagar, não tem problema. Mas nunca mais compro com eles. E o cara que estava plantando a grama para mim, é conhecido aqui no meu condomínio, todo mundo pede serviço para ele, dá serviço para ele. Essa empresa se queimou com ele, porque ele viu o que os caras sacanearam. A gente cancelou o outro pedido, porque ia chegar só à tarde hoje, porque eles iam entregar ontem. Não entregaram, ainda entregaram um produto de baixa qualidade. Então, processamento do pedido é isso, eu verificar se aquilo que vendas prometeu é possível e, se for possível, executar o que vendas prometeu. E se não é possível, já alertar vendas, alertar o cliente, falando, ó, sinto muito, não vai dar para cumprir o que vendas está te prometendo, então quero dar transparência para você, só vou entregar segunda-feira. A maioria dos casos o cliente vai aceitar. E vai ficar contente de você ter ligado para falar isso para ele. Agora, se não tiver uma gestão em cima disso, os funcionários da empresa não fazem. Então, quem tem que se preocupar com a imagem institucional da empresa, por exemplo, relações públicas, é que tem que entender esse processo para que haja a melhor comunicação da empresa para com os seus clientes, para que eles não fiquem insatisfeitos por alguém que não teve sensibilidade, né, de tratar o cliente da forma adequada. Outra função da logística, armazenagem. O que é isso? O produto ficou pronto, a logística tem que guardar esse produto em local adequado, numa localização específica, para você saber que o produto está lá, né? Vende, ninguém sabe onde foi colocado o produto. Você fala, ah, mas não é possível acontecer isso. É sim, acontece um monte. Porque nós não estamos falando de um almoxarifado de 3x4, 12 metros quadrados. Nós estamos falando de almoxarifados de 100 por 100, 10 mil metros quadrados, 200 por 200, coisas enormes. E se não tiver um bom sistema de registro das localizações onde os produtos estão, se perde muita coisa. O vendedor vendeu porque ele viu no sistema que tinha produto em estoque, e aí, na hora que chega para processar o pedido, o almoxarife lá, o pessoal responsável pelo almoxarifado, diz, ó, esse produto não tem, não. Ele pode não ter e ser um erro no sistema dizendo que tem, ou ele pode ter, sim, e o pessoal do almoxarifado não controlou onde é que ele está e agora não lembra, não acha. Aí a empresa manda fabricar outro produto, e daí passa lá 1, 2, 3 meses, alguém acha o produto lá embaixo de uma prateleira, atrás de uma porta, sei lá onde. Então, a armazenagem é uma atividade da logística das mais importantes.
Estoque. Gestão do estoque. Armazenagem é uma coisa, gestão do estoque é outra. É saber quanto tem que ter no estoque de cada produto, quanto tempo leva para repor o estoque quando acaba o produto. Tudo isso faz parte do planejamento e controle de materiais da empresa, que é uma atividade da logística. O transporte, tanto de entrada de matéria-prima na empresa, como de saída de produto acabado, né, é a função transporte aí da logística. Ela vai escolher se vai entregar de bicicleta, de moto, de carro, de van, de caminhonete, de caminhão, de tremião. É a logística que vê a melhor escolha em termos de transporte do produto. E é responsável por cuidar dos custos logísticos, custo da distribuição do produto. Ok? Dúvidas? Alguém tinha noção da importância para o marketing da função logística? Não, eu nunca cheguei a associar uma função com a outra, assim. Quem está falando? Eu, Maria Gabriele. É nessa turma que tem alguém que a família tem depósito de materiais de construção? Acho que não. Acho que não. Não. Tá. Então, tem uma turma que um aluno outro dia falou: "Ah, nossa, professor, minha família tem depósito de materiais de construção." Né? Então, se fosse dessa turma que eu ia destacar isso agora. O depósito de materiais de construção, ele vende o material e ele tem que entregar o material. Tem alguns de Cico, Teleanorte, né, que cobram. Né? Ele transfere o custo do transporte para o cliente dele. Por quê? Porque ele terceiriza. Ele contrata alguém para transportar, mas quem paga esse alguém é o comprador. Ok? Ok. Ô, professor. Alguém Professor. falou? Eu. Pode falar. Para me ouvir? Pode falar agora. A estoque e a armazenagem tem bastante coisa em comum, não é? Então, armazenagem é você cuidar de colocar os produtos nas prateleiras, cuidar do controle desses produtos, de zelar para que ele não caia, não quebre. É mais a parte operacional de um almoxarifado. O gestor de estoque, ele é um planejador de materiais. Ele vai identificar quanto tem que ter de estoque de segurança, quanto que tem que comprar de produto para repor quando ele estiver atingindo um ponto específico de estoque. Então, ele é mais gestão do que está no estoque. Da armazenagem é o manuseio do produto que está em estoque. Entendeu? Entendi, obrigada. Então, olha só. A distribuição num depósito de materiais, eu ia dar o exemplo daquela aluna que eu falei. Poxa, o cara comprou o produto, ele espera que a entrega seja dentro do prazo estabelecido, que foi acordado com o vendedor. Ele espera que o produto chegue em boas condições. Ele espera tudo isso. Se a empresa não tiver um treinamento, uma conscientização dos empregados da logística dessa responsabilidade, a empresa perde cliente para caramba, porque quem tem contato muitas vezes com o cliente é o pessoal da logística, é o pessoal do transporte. Então, esse pessoal tem que saber que ele é fator determinante para a satisfação ou insatisfação do cliente. Se o cliente ficar insatisfeito, ele não compra mais produtos da minha empresa.
Modais de transporte, tipos de transporte. Né? Vocês escutarem falar modal ferroviário, é o tipo de transporte ferroviário. Então, olha lá, eu posso transportar os produtos por ferrovia, né? Meio de transporte mais usado nos Estados Unidos e um dos de custo mais baixo. Estados Unidos não é o melhor exemplo, para vocês terem ideia, na Alemanha, Itália, França, que o trem era o único meio de transporte aí no início do século XX, os caras têm linha de trem para tudo. Chega em alguns lugares da Alemanha, por exemplo, ao longo do rio Moser, um rio famoso alemão, tem linha do trem, né, trilhos para o trem, dos dois lados do rio. Tem estações de trem dos dois lados do rio. Eles aproveitam a margem do rio, que é plana, que ela segue o rio, então ela não tem acidentes, muitos acidentes geográficos, como cascata, cachoeira e tal, e eles fazem a linha do trem do lado do rio, na margem do rio. E no rio Moser me chamou a atenção que tinha trem dos dois lados. Me chamou a atenção por quê? Porque eu estava de um lado e vi a linha do trem. Eu falei, legal, só que eu vou do outro lado. Atravessei. Então, para mim, o lado que eu ia não tinha linha do trem, porque o lado que tinha linha do trem era o outro. Atravessei e, de repente, tinha linha do trem. Eu achei que não tinha atravessado o rio. Aí que eu fui entender que não. Ao longo das duas margens do rio Moser, tem linha de trem. Outro transporte, caminhões, altamente flexível, porque o trem ele só anda em cima do trilho. Normalmente as empresas fazem aquele entreposto que eu falei, né? Se vocês forem aí para São Paulo, pela Carvalho Pinto, Ayrton Senna, quando chegar lá no quilômetro, não lembro, passou Mogi, passou Itaquaquecetuba, antes daquele posto que tem, o único posto que tem antes de chegar em São Paulo, do lado direito ali. Antes disso, um pouco, tem um lugar do lado esquerdo, quase em frente o posto de gasolina com o restaurante, que está lá entreposto de transporte. E se vocês prestarem atenção, ali passa a linha de trem que liga São Paulo a Rio. Então, os caras fizeram um enorme de um galpão em que tem um desvio que o trem que está passando pode desviar e passar por dentro desse galpão. E aí, nesse galpão tem várias docas. Doca é o local onde se para o caminhão, em que a altura que ele fica é uma altura em que dá para o operador levar carga para dentro dele sem ter que subir no caminhão. Né? Uma murada que fica na altura da carroceria do caminhão. Então, ali para o trem que vem do Rio, que vem de Santos, vem de São Paulo, para. E aí descarrega do trem para cima do caminhão os produtos que vieram de longe de trem. E o caminhão faz a entrega final do produto, porque o trem só anda em cima da linha. O caminhão já é altamente flexível, porque você pode entrar em qualquer cidade, tem limite de horário em algumas cidades, mas você entra na cidade, você entra no local de entrega. O trem não, ele passa. E você tem que se sujeitar a ir até a estação do trem, ou, no caso ali, do entreposto. Outro lugar que tem um entreposto desse, mas é exclusivo, é aqui, na Dutra,
ali no Piracangaba, onde tem a Vilares, né? Antes de chegar na rotatória ali da Carvalho Pinto. Praticamente em frente ao Via Vale, mas do lado oposto da Dutra. Né? Em frente à LG, melhor. Ali tem uma empresa chamada Rio Negro, Uzi Minas, que é tudo o mesmo grupo. E a chapa de aço vem de uma fábrica de aço que tem em Minas Gerais. E chega ali, o trem desvia para dentro dessa fábrica aí, entrega o aço para produzir peças em aço. Também é uma espécie de uso da ferrovia, tendo um entreposto próprio. Tem o transporte fluvial e marítimo. Qual a diferença? Fluvial em rios e marítimo no mar. Né? O Brasil tem pouco transporte fluvial. Na região amazônica tem mais transporte fluvial, mas não se cuidou dos rios na maioria das cidades para que eles continuassem navegáveis. Né? Então, o Brasil tem pouco. E o marítimo, nós temos um pouco também, que é a chamada transporte de cabotagem.